Aula sobre associação de dois espelhos planos. A associação de espelhos acontece quando a gente associa dois espelhos formando um certo ângulo. E aí o que acontece? A luz que bate no espelho vai formar uma imagem e essa imagem vai servir de objeto para o outro espelho, formando então uma combinação de imagens refletidas. Muito bem, considerando então o ângulo alfa como o ângulo de associação dos espelhos, nós queremos saber o número de imagens n. Então, n é o número de imagens. Então, o que você vai comparar? Você vai comparar o círculo trigonométrico, que é de 360 graus, com esse ângulo alfa, onde os dois espelhos foram associados. Menos 1, porque tem que subtrair o objeto, eu quero somente o número de imagens. Então, a fórmula para descobrir o número de imagens de um ponto objeto P vai ser n igual a 360 graus dividido pelo ângulo alfa menos 1, onde n, então, é o número de imagens e alfa é o ângulo entre os dois espelhos. Então, dois espelhos planos, eles podem ser associados com um ângulo alfa que varia entre 0 grau e 180 graus. Obviamente que as partes refletoras vão estar uma de frente para a outra. E por simetria, tanto o objeto como as imagens ficarão sobre uma circunferência. Então, imagine que aqui P seja um objeto, imagine que aqui esse lado seja um espelho plano e aqui também. Se aqui é um objeto, a imagem vai ficar simetricamente oposta aqui, ó, sobre a circunferência. E para esse outro espelho, se aqui é objeto P, nós teremos uma outra imagem simetricamente desse lado, ok? O primeiro caso é quando o ângulo entre os dois espelhos é de 90 graus, ou o ângulo reto. Então, nós queremos saber qual é o número de imagens formadas por essa associação. Então, eu tenho um espelho E1, o espelho E2, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares. Então, o número de imagens vai ser igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. N é igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre eles, que é 90 graus, menos 1. N é igual, cortam os zeros, 36 dividido por 9, 4, menos 1, 3. Portanto, o número de imagens será igual a 3. Como assim? Nós vamos ter esse objeto. Para esse espelho, a imagem assimétrica vai ser o I2. Esse objeto, para o espelho E1, a imagem é simétrica, I1. E nós teremos ainda uma terceira imagem que é devida a esses dois objetos. Então, essa imagem 1, 2 é a imagem das duas imagens e, por causa disso, ela é chamada de imagem estéreo, quer dizer, ela não serve como um objeto. Já essas duas imagens aqui serviram como objeto e, portanto, essa é a imagem dessas duas imagens. E a gente fala que essa imagem estéreo, ela está no ângulo morto, ou seja, ela fica atrás da associação dos dois espelhos. Veja, quando a expressão 360 graus dividido por alfa for um número par, o objeto P poderá assumir qualquer posição entre os dois espelhos. Mas quando essa expressão 360 graus dividido por alfa for um número ímpar, o objeto, o P, o ponto P, deverá ser posicionado no plano bissetor de alfa. O que é um plano bissetor de alfa? Por exemplo, se eu tivesse dois espelhos, um vertical e outro horizontal, ele ficaria bem nos 45 graus. Mas para um ângulo qualquer, veja aqui, ó,
um ângulo alfa qualquer, o plano bissetor vai ficar na metade do ângulo alfa sobre 2. Essa expressão, plano bissetor, também é válida para valores que sejam múltiplos inteiros de 360. Como assim? Para ângulos 180, 90 graus, 60 graus, 40 graus, 30 graus e assim por diante. Caso contrário, a imagem não será um número inteiro. Agora, vamos ver no caso que o ângulo é 180 graus. Então, imagine dois espelhos que estão associados com um ângulo de 180 graus. Nesse caso, nós vamos ter apenas uma imagem. Por quê? Porque esses dois espelhos funcionam como se fosse um só. Mas, e se o ângulo for 0 grau? Se o ângulo for 0 grau, significa que os espelhos ficam paralelos. E nesse caso, nós teremos um número infinito de imagens. Por quê? Porque 360 graus sobre o ângulo, que no caso é 0, dá infinito. Então, olha aqui, temos dois espelhos paralelos e temos infinitas imagens. Agora, observe que frente e verso vão se suceder. Olha, frente e verso, uma na sequência do outro. Exemplo 1 sobre associação de dois espelhos planos. Um objeto é colocado no plano bissetor formado por dois espelhos planos. O ângulo entre esses dois espelhos equivale a 30 graus. Qual a quantidade de imagens formadas nesses espelhos? Leitura e interpretação de texto. Vamos resolver juntos esse exemplo. Resolução do exemplo 1 sobre associação de dois espelhos planos. Um objeto é colocado no plano bissetor formado por dois espelhos planos. Então, aqui está o espelho 1 e aqui o espelho 2. E o objeto, esse O, ele está no plano bissetor. O que quer dizer? O ângulo formado entre os dois espelhos é 30 graus. Então, o objeto O está num plano que corta a metade do ângulo 30, ou seja, 15 graus. Qual a quantidade de imagens? Então, ele quer saber N, a quantidade de imagens formadas nesses espelhos. Então, vamos à resolução. Para eu saber o número de imagens formadas na associação de dois espelhos planos, esse número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo ângulo da associação menos 1. Então, o número de imagens vai ser 360 graus dividido por 30, que é o ângulo, menos 1. Portanto, N é igual 0 corta, 36 dividido por 3, 12, menos 1. O número de imagens é 11. Então, esta é a resposta do exercício. Ok? Valeu, pessoal! Exemplo 2 sobre associação de dois espelhos planos, leitura e interpretação do texto. 3 pessoas são colocadas em dois espelhos planos. Um observador consegue visualizar 24 pessoas, levando em conta as pessoas e as imagens. Determine a angulação alfa entre esses dois espelhos. A razão 360 dividido por alfa é um número inteiro. Resolução do exemplo 2 sobre associação de dois espelhos planos. 3 pessoas são colocadas
entre dois espelhos planos. Então, nós temos aqui 3 pessoas, 3 objetos. E aqui nós temos 2 espelhos planos, o E1 e o E2. Um observador consegue visualizar um total de 24 pessoas, levando em conta as pessoas e imagem. Então, aqui, esse 24 é o total. Determine a angulação alfa entre esses dois espelhos. Veja, ele quer saber, então, quanto que vale o ângulo. A razão 360 dividido por alfa é o número inteiro. Então, vamos pensar, nós temos 3 objetos, são 3 pessoas, aqui ó, 3 objetos. Mas, vai colocando essas 3 pessoas entre os espelhos, nós vamos ter 24 pessoas no total. Então, quantas imagens nós temos? Vamos à resolução. Opa, vamos apagar aqui. Vamos à resolução. O total são 24. Se eu tirar os 3 objetos, então vão sobrar 21 imagens. Bom, mas eu preciso saber quantas imagens tem para cada objeto. Então, se o total são 21 imagens e nós temos 3 objetos, nós vamos dividir 21 por 3, que vai dar 7. Então, nós temos 7 imagens para cada objeto. Agora, então, nós podemos aplicar na fórmula. Porque essa fórmula, N, número de imagens, é para cada objeto, que é igual a 360 graus dividido pelo ângulo menos 1. Portanto, aqui nós sabemos que o número de imagens para cada objeto é 7. Vamos substituir. Que é igual a 360 graus dividido pelo ângulo que nós não sabemos. É a nossa pergunta. Menos 1. Então, vamos passar o menos 1 para lá, ele vai positivo, operação inversa. Copia 360 graus sobre alfa. 7 mais 1 é igual a 8, 360 graus sobre alfa. Vamos aproveitar o espaço? Se eu quero saber o alfa, eu vou trocar de lugar com 8, eu vou isolar. Então, o alfa sobe e o 8 desce. Trocamos de lugar. E dessa forma, então, descobrimos que o alfa vale 360 dividido por 8, 36 por 8 dá 4, 4 vezes 8, 32, sobram 4 e o 0. 40 dividido por 8, 5. Então, 5 vezes 8, 40. Portanto, o ângulo será de 45 graus. Esta é a resposta, então, do exercício 2. Valeu, pessoal! Exemplo 3 sobre associação de 2 espelhos planos. O ângulo formado por 2 espelhos planos é o quíntuplo do número de imagens obtidas de um único objeto pela associação. Letra A. Qual o número de imagens formadas? Letra B. Qual o ângulo formado entre os espelhos? Resolução do exemplo 3 sobre associação de 2 espelhos planos. O ângulo formado por 2 espelhos planos angulares é o quíntuplo do número de imagens obtidas de um único objeto pela associação. Então, veja, se o ângulo é o quíntuplo do número de imagens, é 5 vezes o número de imagens. Olha aqui, o ângulo alfa é igual a 5 vezes o número de imagens, que eu não sei, que é N. E é um único objeto. Olha o objeto aqui, O, entre 2 espelhos planos. Muito bem,
Vamos então para a primeira pergunta, letra A. Qual é o número de imagens formadas? N. Eu não sei o número de imagens formadas. Então, para eu saber, vamos usar a fórmula. O número de imagens depende do 360 graus dividido pelo ângulo alfa menos 1. O número eu não sei, copio. O ângulo alfa, vou copiar o 360 graus, e o ângulo alfa está aqui, ó, 5 vezes o número de imagens. Então, nós vamos copiar aqui, ó, 5 vezes o N, menos 1. Bom, agora nós vamos resolver. Então, o menos 1 vem para cá, cooperação inversa, somando. Então, vai ficar N mais 1 é igual a 360 sobre 5N. Muito bem, vamos aproveitar o espaço. Esse 5N que está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 5N vezes N mais 1 dentro do parênteses, que é igual a 360. Agora, nós vamos fazer a distributiva. Então, 5N vezes N, 5N ao quadrado. 5N vezes 1, 5N. Então, mais 5N. E, vamos arrumar aqui. O 360 vem para cá, subtraindo. Então, menos 360, igual a 0. Ficou apertado. Vamos dividir essa equação por 5. Então, 5n ao quadrado dividido por 5, n ao quadrado. Opa! N ao quadrado. Mais 5n dividido por 5, n. Opa! Menos 360 dividido por 5, vamos fazer a conta aqui. Apagar aqui. 360 dividido por 5. 36 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Sobra 1, abaixo 0, 2. 2 vezes 5, 10 e sobra nada. Muito bem. Então, deu 72 igual a 0. Então, agora nós vamos ter que resolver essa equação do segundo grau, onde o A vale 1, o B vale 1 e o C vale menos 72. Então, vamos para o delta, o discriminante. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC. O B vale, olha ele aqui, 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quem que é o A? O A vale 1 também, vezes o C. O C vale menos 72 dentro do parênteses. Então, vamos lá. 1 ao quadrado, 1, menos com menos, mais 4 vezes 72. Vamos direto. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Portanto, o delta vale 289. Agora, vamos para a fórmula de Bhaskara. Na matemática, é x. Aqui na física, no número de imagens, é n. n é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, o n vai ser menos o b, que é 1. Então, vamos colocar 1, mais ou menos raiz de delta. Ah, olha o delta aqui, ó. 289 sobre 2 vezes o A. E o A vale 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Vamos resolver, então. Opa, deixa eu apagar aqui. N é igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 289. Então, nesse caso,
você vai pensar, qual número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 289? Então, você vai por aproximação. Então, ó, se 15, que é o número manjado, ao quadrado dá 225, tem que ser maior, mas termina em 9. Então, se eu chutar o 17, né? Eu vou chutar o 17 e vamos ver o que vai dar. Então, 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Pula essa coluna, 1 vezes o 7, 7, 1 vezes 1, 1. Vai dar 9, 8 e 2. Então eu chutei certo, é 17. Portanto, a raiz de 289 é 17. 2 vezes 1, 2. Bom, daqui nós vamos ter dois valores, porque é a equação do segundo grau. Uma quando a gente pega o mais e a outra o menos. Vamos pegar o mais então. Menos 1 mais 17 dividido por 2. Bom, então vai ficar menos 1 mais 17, 16, dividido por 2, 8 imagens. Então, esse é o N1. Agora, a segunda raiz. A segunda raiz é o N2. Vamos pegar o menos. Menos 1, menos 17, dividido por 2. O N2 vai ficar menos 18 dividido por 2, que vai dar menos 9. E não existe número de imagens negativo. Então, esse nós vamos desprezar. Portanto, a resposta é: o número de imagens formadas é de 8 imagens. Muito bem, esta é a resposta final da letra A. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, ele está perguntando qual é o ângulo formado entre os espelhos? Então ele quer saber o alfa. Vamos voltar aqui. No início, a gente viu que o alfa é 5 vezes o número de imagens. Então, alfa é igual a 5 vezes o número de imagens. Mas qual é o número de imagens? O número de imagens é 8. Então, vamos substituir. Portanto, alfa é igual a 5 vezes 8. Portanto, o ângulo vale 5 vezes 8, 40 graus. Esse é o ângulo alfa entre os dois espelhos, ok? Valeu, pessoal! Nossa aula chegou ao fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no meu canal do YouTube. Valeu, pessoal! Até a próxima!